Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é uma revisão geral do componente curricular de História. A gente vai relembrar tudo que a gente estudou durante esse período que estivemos juntos. Então, eu te convido para você assistir aqui uma revisão geral do conteúdo. Eu sou a professora Jocelma. E a gente vai caminhar durante todo esse período dessa forma, você aí na sua casa e eu aqui na minha. Então, todos nós que vivemos no Brasil moramos em um município. E a maioria dos municípios brasileiros tem uma área rural, que chamamos de campo, e uma área urbana denominada de cidade. Mas falando sobre município, o que é mesmo município? Município é a menor divisão política brasileira com governo próprio e assim existem municípios com poucos habitantes e municípios com muitos habitantes. E com relação ao campo e à cidade, os habitantes do campo e da cidade são dependentes. Por exemplo, os habitantes do campo compram da cidade roupas, alimentos, medicamentos, e já os moradores da cidade compram do campo grãos, verduras, leite, carne, etc. Ou seja, há uma diversidade de produtos em que as pessoas do campo compram da cidade e as pessoas da cidade compram do campo. E assim, existem vantagens e desvantagens de viver no campo e na cidade. Viver no campo, por exemplo, tem as vantagens de respirar um ar mais puro, longe do barulho dos carros, também ficamos mais próximos dos animais, colhemos verduras, frutas, podemos brincar ao ar livre. Então, viver no campo tem várias vantagens. Já as vantagens de viver na cidade também são diversas. Lá, na cidade, temos diversas opções de entretenimento, como cinema, shopping, áreas de lazer, praças, como também há diversas prestações de serviços, como dentistas, médicos, engenheiros, entre outras atividades. As desvantagens da cidade. Bom, na cidade, apesar de ter muitas vantagens, tem a desvantagem do barulho dos carros, dos automóveis, né? Temos também a grande poluição sonora, porque existem muitos carros e assim os prédios e muitas casas não permitem que a gente veja a paisagem natural que existe no campo. Por isso, temos aí alguns exemplos de desvantagens de viver na cidade. A gente também aprendeu que os meios de transportes aproximam os habitantes do campo e da cidade. E falando sobre os meios de transportes, vocês sabem como eles se classificam? Então, os meios de transporte se classificam em terrestres, aéreos e aquáticos. Os transportes terrestres, eles deslocam-se na terra. Os transportes aéreos deslocam-se no ar e os transportes aquáticos deslocam-se na água. E falando também de aproximação das pessoas do campo e da cidade, nós podemos citar os meios de comunicação, que é um outro grande fator que muito contribui para a comunicação entre as pessoas do campo e da cidade. Temos, por exemplo, aí de exemplos de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, o celular, entre outros. Um outro conteúdo que também estudamos foram as cidades brasileiras, em que descobrimos que as cidades brasileiras têm diferentes origens.
Algumas cidades elas foram formadas por migrantes. E o que é migrantes? Migrantes são pessoas que deixaram sua terra natal em busca de trabalho e de uma vida melhor. Como também surgiram cidades em torno de uma empresa, que essas famílias saíram de sua cidade para trabalhar em uma empresa e por lá constituíram família. Aprendemos também sobre cidade com menos de 100 anos. Aqui tem um exemplo de duas cidades que é provável que você conheça, que é a cidade de Santo Antônio de Lisboa, que ela foi fundada em 19 de dezembro de 1963, então ela tem 57 anos, e temos também a cidade de Santana do Piauí, que atualmente ela tem 28 anos. Mas se você fizer uma pesquisa, você descobrirá que tem muitas outras cidades próximas da sua região que são cidades com menos de 100 anos. E falando então sobre a história das cidades brasileiras, há 500 anos com a chegada dos portugueses no Brasil, as terras brasileiras eram habitadas por povos indígenas. E os portugueses, quando chegaram, eles se interessaram pelo pau-brasil. E então negociavam e trocavam objetos por madeira com os índios. Então, com medo de perder as terras brasileiras, em 1530, Martim Afonso de Souza veio combater os franceses e formou um pequeno povoado, que foi elevado à cidade de São Vicente, a primeira vila do Brasil. Para aumentar o controle sobre o Brasil, o rei de Portugal enviou à Bahia o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. E junto com Tomé de Souza vieram vários trabalhadores, onde parte da mata foi derrubada e deram início à construção da cidade de Salvador. Salvador, então, foi considerada a primeira capital do Brasil. Mas teve uma segunda capital. Você lembra qual foi? Então, a segunda capital do Brasil foi Rio de Janeiro. Então, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a cidade do Rio de Janeiro ficava próxima a essa região, então foi transferida a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, é a segunda capital do Brasil. Mas essa história de capital não parou por aí. A capital foi transferida para outra cidade. Qual foi? Você lembra? Brasília é a capital do Brasil atual. E o motivo dessa mudança era integrar as várias partes do Brasil. E muitos trabalhadores, principalmente nordestinos, ajudaram na construção de Brasília. As obras da construção de Brasília duraram em torno de 3 anos e 10 meses, e o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília em 21 de abril de 1960. Assim como aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro, outras cidades foram formadas em torno de fortes. Esses fortes tinham por objetivo proteger o nosso litoral brasileiro contra invasores. Nós temos aí o exemplo do Forte dos Reis Magos, que fica na capital do Rio Grande do Norte, o Forte de São Luís, que foi erguido pelos franceses e que formou, São Luís, a capital do Maranhão. Tem também o Forte do Presépio de Santa Maria do Belém, que hoje é a capital do Pará. E outro exemplo é Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, que deu origem à cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Assim como cada um de nós tem uma história, as cidades também possuem a sua própria história. Uma cidade tem diferentes culturas. E assim, São Paulo é uma cidade multicultural.
porque ela é formada por diversos grupos humanos, como os indígenas, os portugueses, os africanos, os europeus, os nordestinos, que vieram para São Paulo em busca de trabalho. E todos esses grupos foram muito importantes na construção da cidade de São Paulo. E assim herdamos várias culturas e influências culturais, como também influências culinárias desse povo que tanto contribuiu para a construção de São Paulo e, por que não dizer também, para a construção da diversidade brasileira. Bons estudos, aproveitem, revejam essa aula quantas vezes necessário for e façam uma boa avaliação. Um abraço grande a todos vocês.